O assunto de hoje é como é feito um teste de produto repelente? Quanto tempo ele dura na sua pele? É feito com o uso de mosquitos, mosquito da dengue, por exemplo, o Aedes aegypti? Eu vou explicar tudo tintim por tintim para você. Eu sou o Cassiano Escudeiro, diretor científico dos laboratórios do Grupo IPCLIN. Como funciona o nosso dia a dia para estudos de repelente no laboratório Auge Pesquisas, que é um laboratório do Grupo IPCLIN? O nosso cliente ele chega aqui com fórmulas sintéticas e naturais. Eu vou dar um exemplo. Citronela, que é conhecido há décadas e décadas. Eugenol, que é o óleo de cravo. Aí você tem moléculas sintéticas, por exemplo, com DIT, o famoso DIT, que é o dietiltoluamida. O IR35, de uma empresa famosa. Você tem também a icaridina, que é derivado da pimenta. Cada fabricante faz um mix ou usa uma molécula ou usa outra como ativo do seu produto de repelência. E aí você encontra no mercado produtos repelentes de baixa duração e de longa duração. É lógico, você vai para o meio de uma floresta, fazer um passeio, tá perto da natureza, você vai aplicar aquele produto no seu corpo seguindo as instruções de uso do fabricante, mas atentem-se ao número de horas que cada repelente promete em rotulagem. E como é feito isso? Primeiro, nós escolhemos as cepas adequadas exigidas pela regulação da Anvisa. Olha só, a Anvisa, ela tem uma RDC, Resolução da Diretoria Colegiada número 19, que trata de teste em repelente, como é que tem que ser feito, e ali tem uma regrinha do jogo. E a Anvisa, ela também buscou parâmetros de análise do sistema norte-americano, que é a famosa EPA 2010. A EPA, do inglês, é Environmental Protection American, ou seja, é como se fosse uma secretaria do meio ambiente americano que desenvolveu uma metodologia da qual a Anvisa adotou no Brasil para regulamentar o setor de registros de produtos repelentes. Então, quando a gente fala de repelente, a primeira preocupação, por que a Anvisa está muito atenta a isso? Porque a gente está falando de um produto que remete à saúde pública. Repelente, ninguém passa repelente para embelezar, para perfumar, para higienizar. Usa repelente para se proteger de doenças como chikungunya, zika vírus, febre amarela, dengue e você tem os agentes vetores. Os agentes vetores são os insetos, especificamente 3 deles. O mais popular e conhecido é o Aedes aegypti, que apesar de se escrever Aedes, se pronuncia Aedes aegypti. Você tem o Culex e você tem o Anopheles. Essas 3 cepas são exigidas pela EPA americana, do qual a Anvisa adotou no Brasil. Então aqui na Auge Pesquisas nós cultivamos em cativeiro essas 3 cepas. Como funciona o estudo? São gaiolas de 61 centímetros cúbicos, com uma tela mosquiteira, e o biólogo separa 200 fêmeas de cada espécie para cada gaiola, para cada voluntário de pesquisa. Cassiano, mas quantos voluntários de pesquisa são necessários para se realizar? Até 4 horas de duração, 5 pessoas. De 4 horas em diante, eu preciso de 10. E essas 10 pessoas, 5 têm que ser do sexo feminino e 5 voluntários do sexo masculino. Por quê? Porque o organismo humano, dependendo se você é homem ou mulher, e dependendo da sua etnia, e dependendo da sua genética, você produz feromônios diferentes. E esses feromônios são utilizados para atrair mais ou menos o mosquito. Você já ouviu falar assim, ó? Nossa, mas eu vou lá em Ilhabela e eu não sou tão picado assim. E o meu amigo, a minha esposa, sofre mais com a presença com picada de inseto. Por quê? Porque o seu organismo ele precisa de 3 fatores para atrair esse inseto. E detalhe, o inseto fêmea. E aí eu vou explicar já já o porquê que tem que ser a fêmea. Ele precisa sentir uma evaporação de ácido carboxílico que está presente no seu suor. Isso que a gente chama de feromônio. Tem gente que tem um suor mais acentuado, o cheiro, outros menos. Então, essa presença maior de ácido carboxílico atrai maior a fêmea para a picada. Quando você exala CO2 na sua respiração, isso também atrai, e também a temperatura corpórea. Então, essa combinação desses 3 fatores, tem gente que tem mais ou menos e acaba tendo maior propensão à picada de inseto. E por isso que você tem que mesclar no protocolo 5 homens, 5 mulheres, de idades diferentes, né, de etnias diferentes, para você entender se o produto realmente está sendo aprovado. Ou seja, o mosquito ele não pode picar a tua pele durante a fase de teste. O voluntário de pesquisa enfia o braço numa gaiola de 61 centímetros cúbicos, aperta o cronômetro e o biólogo vai observar se teve pouso e picada confirmada. Se teve picada confirmada, o produto está
reprovado até aquele período. Então, por exemplo, se o apelo do rótulo promete 4 horas, no período de 4 horas não pode um mísero inseto picar e confirmar essa picada durante esse período de estudo. De meia e meia hora, os voluntários vão enfiando o braço na sua respectiva gaiola com essas 3 cepas de insetos diferentes e a gente vai fazendo essa avaliação. Então, enfia o braço, fica de 3 a 5 minutos, não picou, tira o braço. Deu meia hora, coloca de novo na gaiola, tira o braço. E aí a gente vai vendo se o produto tem um efeito que a gente chama de long lasting, de longa duração. Será que ele dura mais do que 2 horas, 4 horas e tal? Moléculas naturais, por melhores que elas sejam, elas têm um curtíssimo tempo de duração. Isso não significa que o produto não possa estar no mercado. Tá cheio de repelente à base de citronela, à base de eugenol. Mas essas tecnologias naturais que são inseridas em formulações, que muitas vezes têm outras moléculas que são sintéticas, não é um produto muitas vezes 100% natural, eles não têm esse efeito de long lasting. É quando você pega e testa, por exemplo, um dietiltoluamida, um IR35, quando você testa uma icaridina. De uns anos para cá, principalmente de 2016 para cá, deu um boom por conta desse efeito de long lasting que essas moléculas possuem. E tem um outro detalhe, depende muito da construção da fórmula, da sinergia da fórmula. Será que se eu nanoencapsular uma parte daquelas moléculas sintéticas e misturar com uma outra parte que não está nanoencapsulado, esse efeito ele é mais longo e duradouro? Pergunta que não quer calar. E eu consigo responder para você com mais precisão. Essas nanoestruturas, né, que são colocadas nesse sistema que a gente chama de delivery system, depois de meia hora eles começam a evaporar e repelir o inseto. Mas na primeira meia hora, recomenda-se que parte dessa formulação não esteja em nanocápsula, porque não adianta nada ele ter um efeito long lasting só depois de meia hora, ele já tem que funcionar na primeira meia hora também, senão o produto é reprovado na fase de teste. A maior demanda, assim como o filtro solar, a maior demanda de estudos de repelente acontecem na época do frio, porque os fabricantes também lançam isso no verão, onde você tem a maior incidência de chuva, e o Brasil, a gente sabe que historicamente é um país epidemiológico quando se fala de dengue, de febre amarela e tudo mais, por conta do nosso clima tropical que favorece a procriação desses insetos, que são os agentes vetores desses vírus que contaminam muitas pessoas, né? Tem a dengue hemorrágica, tem muita coisa que acontece. Então aqui na Auge, nós somos especializados no que a gente chama de entomologia, estudos de inseto, principalmente para atender o mercado de repelentes, que podem ser produtos multifuncionais. Tá cheio de produto que é filtro solar e repelente, ou seja, repelente como primeiro apelo, primeiro claim, e de lambuja um FPS 15, com o VA também. Esses produtos multifuncionais estão muito na moda e lembrando, a maior demanda desses estudos acontece na época do frio porque existe essa questão regulatória de 90 dias de estabilidade para você ter 2 anos de validade de produto, análises físico-químicas, análises microbiológicas que já pertencem ao outro laboratório do grupo, que é o Atena, que é outra habilidade, outra expertise de outro laboratório do nosso grupo. Mas quando se trata de criar esses insetos em cativeiro, fazer alimentação adequada e tudo mais, nós temos biólogos super competentes aqui que entendem de formulação e sabem até, só de bater o olho na formulação, já sabe informar ao cliente, né, no briefing do projeto, no delineamento do protocolo, até onde esse produto pode atingir de eficácia em tempo aí, em long lasting de tempo de ação, tá certo? Lembrando que existe toda uma legislação para você ter o cultivo desses insetos, não é tão trivial quanto parece. Existe temperatura adequada, alimentação adequada e tudo mais. E como eu falei, é a fêmea quem pica. Por quê? Porque quando ela acasala com o macho e ela tem os ovos no seu abdômen, ela precisa de proteína para que os ovos evoluam e eles façam a postura, a deposição de ovos para que a gente consiga dar sequência nessa procriação em cativeiro. Então a fêmea, ela pica porque ela precisa da proteína do sangue humano ou animal para conseguir fazer a postura desses ovos, a deposição dos ovos que se desenvolveram através dessa alimentação proteica. O macho, ele não pica. Quem pica é a fêmea. A fêmea ela é sempre maior do que o macho e aí ela coloca o que popularmente vocês conhecem como ferrão, mas o nome correto não é ferrão, é probóscito.
E o que coça na picada é a saliva que vem do abdômen desse inseto para facilitar a penetração do probóston dentro da sua pele. Essa saliva do inseto é que dá essa coceira e esse microprocesso inflamatório. Fica aqui uma breve explanação sobre essa metodologia, que é uma metodologia super requisitada aqui na Auge Pesquisas, e aguardem aí o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês e até mais.